Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seu discípulo estava murmurando, cochichando, por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Quando viste o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creram. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos abandonaram Jesus e não andava mais com ele. Então Jesus olhou para os apóstolos e disse: vocês também querem ir embora? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos fielmente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Sentado, por gentileza. Querida família, eu quero voltar aqui. Fico pensando nas palavras, na escolha de Josué. E não é fácil a gente fazer escolha para mudar de vida, mas exige de nós uma firmeza e uma decisão. Porque se nós não tomarmos rédeas da nossa educação espiritual, religiosa, nós seremos naufragados, aniquilados, nós seremos destruídos pelos próprios pensamentos, nossas armadilhas, a maneira como nós escolhemos para viver. A radicalidade de Josué é para nós sinônimo de alegria, sinônimo de que existem homens e mulheres, mesmo após quase 3.000 anos, como tem pessoas, família, que sabe fazer suas escolhas. Aonde coloca na sua agenda espiritual, estar com a família na casa de Deus. Isso é louvável, isso é digno, isso nos honra a cada um de nós, porque Deus precisa ser honrado no pai, na mãe e nos filhos. Veja que nós temos muitas escolhas. Mesmo nós que estamos aqui, certamente muitas pessoas nos convidaram para estar em outros lugares que não seja aqui na igreja. Certamente, na hora de estar se organizando para ir para a igreja, os telefones, as ligações começam. Os obstáculos surgem e as oportunidades, aquelas que nos educam, nos fortalece, às vezes vai sendo deixado de lado,
não colocando na ordem de prioridade, e os problemas vão se agravando, até chegar o momento da gente não poder contar com aquilo que fazia tão bom para a nossa vida, porque nós fomos traídos pelas próprias escolhas que fizemos. Josué não é diferente de hoje muitos pais de família, nós, de modo geral, diante de tantas escolhas que nós temos hoje, inclusive o lazer, né, o estar com os amigos, né, os amigos. Mas a radicalidade deste homem edifica a nossa espiritualidade também. Ele lá no meio de uma assembleia, onde estava prevalecendo aí a idolatria, culto aos deuses. Ele, com a firmeza, imagine, ele não era uma multidão, ele estava no meio da multidão. Ele sozinho pôde fazer uma revolução, sem arma, sem guerra, mas uma revolução espiritual, quando ele não teve vergonha de fazer a melhor escolha da vida dele. Às vezes nós precisamos falar para os nossos amigos que querem nos tirar da casa de Deus. Nós precisamos também ter essa radicalidade de que família é coisa sagrada. Nós não podemos abrir mão. Comer uma pizza, a gente pode comer de qualquer hora, qualquer dia. Mas a oportunidade da graça de Deus, ela se manifesta naquele momento em que nós deixemos tudo para te seguir. Josué, no meio da assembleia de Siquém, diante de ilustres, a magistratura, juízes, os magistrados. Então Josué falou no meio do povo, pediu a palavra, e ali era para tomar uma decisão, uma escolha. Meu irmão, não importa se nós somos uma multidão, se nós somos um só no meio da multidão, mas nós temos que fazer a nossa escolha. Se todo mundo resolve não vir hoje, eu sou o primeiro a que tem que estar aqui. E não importa se meus amigos foram pescar, se foram para um acampamento, né? Não estou falando desse acampamento espiritual, mas daqueles que no final de semana tem causado muito prejuízo para muitas famílias. Esse acampamento que é feito no sábado à noite, muitos prejuízos tem causado a vida, inclusive daqueles que se dizem cristãos. Nós precisamos ter essa decência, escolher o que vai nos ajudar. A espiritualidade nossa, a nossa fé, ela tem a ver com uma educação. Se fala de educação, às vezes fala nas escolas de educação sexual, educação reprodutiva, educação social, mas nós precisamos botar esta palavra, a educação religiosa. Nós temos que nos pôr a nós uma educação, porque o mundo não nos educa. As pessoas que nos quer nos afastar da casa do Senhor, ela não nos educa. E essa fidelidade da casa de Deus, esse comprometimento nosso, se dá por um princípio da autoeducação religiosa. Escolha que nós temos que fazer. Isso aqui não é fanatismo. Isso aqui é encorajamento da fé.
o enraizamento da família, criar alicerce, vínculos que precisam para não ser quebrado, vínculos, simpatia. O Espírito abre as possibilidades para a graça de Deus acontecer. O Evangelho vai nos dizer que pouco importa a carne. Eu quero voltar novamente em Josué, quando ele, diante ali dos pais, dos seus conterrâneos religiosos, que estava servindo aos deuses da Mesopotâmia, os deuses amorreus estrangeiros, deuses, era a fonte da idolatria, o politeísmo, a luta do povo da Bíblia para se firmar como único Deus. Ele não tem vergonha de professar a sua fé. Meus irmãos, nós cristãos católicos, nós não precisamos ter vergonha de dizer quem somos. Somos cristãos católicos, apostólicos, romanos. Não importa se todo mundo dê risada de nós. Enquanto as pessoas dão risada de nós, com as suas chacotas, lá no céu Deus nos aplaude. Precisamos só escolher que aplausos que nós queremos. O aplauso dos amigos, do mundo, ou escolhemos aplausos de Deus, que nos educa para a fé. E ele fala com toda a convicção: enquanto a mim, enquanto vocês eu não sei, mas enquanto a mim, eu e minha família serviremos o Senhor. Essa coragem desse homem moveu parte daquela assembleia de Siquém. Quando muitos ali, comovidos por atitude desse pai de família, olha para ele e lembra dos ensinamentos sagrados. Nós não podemos abandonar aquilo que é seguro para nós. O caminho já feito, nós já conhecemos, é seguro, nos dá a nós estabilidade. E eles então tomam uma iniciativa e respondem os outros: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses estrangeiros. Meus irmãos, tem pessoas de cristão católico que é igual ao isopor. Você viu aquele isopor quando eles são quebrados? Está vendo aquelas bolinhas de isopor? Elas vão de acordo com o vento. Sabe, elas vão de acordo com se coloca na água. Se a correnteza está para cá, vai para cá também. Assim tem muitos cristãos que não têm uma firmeza. Tem outras palavras, mas eu não vou ficar com essa mais suavizada, né, do isopor. Vai de acordo com o que o vento leva. Não tem atitude. Nós, cristão católico, nós temos que ter atitude. Porque a palavra nos educa, a palavra nos fortalece. Longe de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo que nos tirou, e nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão. Essa casa da escravidão são aquelas que muitas vezes nós estamos submetidos. Às vezes tudo começa com uma brincadeira. Experimentou a cerveja, gostou. Não estou dizendo que não possam tomar uma cerveja. Eu estou falando daqueles que têm a mente fraca. Agora porque o outro lá está no auge,
sentou lá na roda, lá na Guila, como é que é? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho que voltar para a fonoaudióloga de novo. Para ser aceito no grupo, eu tenho que participar desse ritual. Agora começa, como é o negócio do olho lá, não sei o que, vira assim, um negócio lá, para tirar uma foto, para... as criações, as modernidades que vão criando, igual os opor. A fé, trabalhar o elemento da fé, a consistência, fortaleza, que é um do dom do Espírito Santo, estão deixando ser diluído. E aí Paulo nos chama para uma compreensão maior dessa relação familiar. Nós precisamos, nós precisamos ter uma relação mais familiar entre nós, na igreja, no céu, uma relação mais familiar com Deus. Eu não posso ir na igreja por causa do pecado do irmão. Não posso. O pecado é dele. Não posso. Mas eu não vou na igreja por causa de fulano de tal. Eu vou lá por causa do padre, sei lá. Problema seu. Você vai prestar conta com Deus. O evangelho não é esse meio de nos adaptar. Nós nos adaptamos à palavra de Deus. E não a palavra de Deus nos adapta. Não tem como, e tem muito cristão que faz isso, escolhe a melhor parte do evangelho para viver, e a parte mais difícil que exige de nós, uma conversão, é muito dura para se ouvir, é muito dura para ser seguida. É muito fácil escolher texto bíblico da nossa conveniência para refutar, ou para nos debruçar, para justificar aquilo que somos, ou pelas nossas incapacidades de melhorar o que precisa ser trabalhado. Paulo nos ajuda dizendo para nós temer, significa nos educar para a fé, ser solícitos. Olha o conselho às mulheres, meu Deus do céu, eu fico pensando agora, onde que eu estava dando uma palestra, não sei, talvez foi lá em Montenegro, numa missa, não sei aonde, um desses lugares aí eu falei algumas coisas que eu não concordo muito com esse politicamente correto. A palavra de Deus, ela não vai se moldar à circunstância do nosso tempo. Nós, na circunstância do tempo, nós nos aprimoremos no sabor daquilo que é de Deus. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Subentende que esse marido tem maturidade. Porque quando o marido não tem maturidade, a casa cai, sai de baixo. E o primeiro princípio da mãe, porque ela que convive mais tempo com o filho, educar os filhos, aí engloba aqui a mãe e o pai, educar os filhos para serem homens, educar filhos para serem mulheres, respeitados, negócios, honradezas, a presteza, uma compreensão da mulher. O homem que é homem não precisa bater na mulher. Primeiro que agora começa um problema, isso já é já é um crime. Mas, olha, veja só, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher. Quando o homem pensa, a casa flui. Quando o homem pensa, o tronco da casa pensa, a família prospera. Porque não traz desgosto para a casa.
Quando o homem pensa, a mulher vive na alegria. E os filhos compartilham dessa felicidade. O problema é que, nesse politicamente correto, hoje, infelizmente, estão criando uma nação de frouxos. Aonde não se sabe mais quem é a cabeça e quem é o corpo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, pois o marido é a cabeça da mulher, e a mulher é o corpo do marido. Olha que unidade bonita, como Jesus trabalha isso, uma unidade perfeita. Não tem como a cabeça pensar. Não tem como a mulher estar bem se o marido não está. Não tem como essa família prosperar se a cabeça não está pensando na família, não está pensando nos bens, quer que seja espiritual, quer que seja os bens materiais. A cabeça está comprometida. A cabeça vai para lá, o corpo vai para outro, o filho fica perdido. Não tem como. É igual o padre pensa para cá, a comunidade pensa para outro, o outro pensa, não vamos chegar a lugar nenhum. A unidade. Já vou encerrar. Mas nós temos a eternidade inteira para dormir. Paulo vai dar um conselho muito importante para a família, meus irmãos. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Aonde está Cristo, está a igreja. Aonde está a igreja, está Cristo. É muito diferente, é estranho. O homem na festa, a mulher em casa. Não bate isso. Na minha cabeça não bate. Você sabe o que eu acho mais estranho ainda na família? É quando a mulher tem uma conta bancária, o homem tem outra. Que coisa. Aí, agora nos celulares, um tem uma senha e outros tem outra. Mas meu Deus do céu, que negócio é esse? Não bate, não dá certo. Então não se confiam. Não é uma sociedade. Como que você vai dormir numa cama aonde você não se confia? Deixa dormir, roncar para depois fazer as coisas. Não é assim também. Aonde está Cristo, aí está a igreja. Aonde está os filhos, aí está o pai e está a mãe. Meus irmãos, eu tive muitas dificuldades. Tenho, lutando, superando. Mas tem uma coisa que eu admiro, fantástico, minha mãe e meu pai, impressionante. Os dois, sabe aquele grude? Mas aquele grude bom. Meu Deus do céu, aonde está um, está o outro. E aí começa um problema assim, né? Que eles tentam resolver entre eles. Minha mãe gosta da cidade e meu pai gosta do sítio. Meu pai fica doente na cidade. E aí minha mãe, ela vai, deixa o conforto da cidade, e vai estar lá na Muriçoca, que aqui chama Muriçoca, aqui chama o quê? Pernilongo, né? Deixa lá, vai lá no meio das Muriçoca para estar com meu pai. E aí aquela felicidade. À noite, lá no interior, aí vem as filharadas, as netaradas, fica lá conversando, e aí minha mãe e meu pai ali do lado, parece dois casais de namorados. Claro que são namorados, né? Parece esse jovenzinho quando é igual um carrapato, o jovenzinho de hoje, namorando. 5 anos, estão mantendo distância de 10 quilômetros um do outro. Exagero, mas talvez 1 quilômetro a menos. Hoje, eu estava olhando alguns cristãos que nós temos também, esse amor, esse afeto.
Estava olhando ali teu pai e a tua mãe, o seu cordeiro, né? É cordeiro? Seu cordeiro e tua mãe, né? Eu observo. Às vezes eu tenho muita dificuldade de saber o nome dos irmãos, mas eu observo, né? Coisa, aquela vocação da maternidade, a vocação de pai, o provedor, né? Isso é muito bonito. Para chegar na palavra da correção, quando Jesus falando das suas dificuldades, que toda família passa por dificuldade, louvado seja Deus por isso. É na dificuldade que a gente aprende a se amar, é na dificuldade que nós aprendemos a suportar, só na dificuldade que nós aprendemos a vivenciar melhor o plano de Deus. E só na dificuldade que a gente vai se humanizando e vai se santificando. E aí Jesus fala para os discípulos, vai falando da dificuldade que vai ter, que vai acontecer com ele, né? E aí Jesus começa a falar, discípulo, dizendo que as palavras de Jesus eram muito duras. Igual eu cheguei, né? Cheguei em Alto Paraíso, estava com um mês, né? Estava com um mês, estava em Alto Paraíso, já tinha uma lista de preparando para um abaixo-assinado contra mim. As primeiras correções comecei a fazer nesta igreja. Mas meu Deus do céu, não tem nem um mês, você já quer mandar embora. Vocês estão pensando o quê? Vai embora você da igreja, não eu. A igreja tem, não é bagunçado assim não, né? Não vai embora você, eu não sou cachorro, não sou assim, não. Estão lá, comunidade feliz da vida. Padre, nós entendemos que o Senhor quer para nós é o melhor. Nós não tínhamos maturidade para compreender. Outro dia um irmão, começaram uma liderança nova aí, entrou lá num grupo lá, assumiu uma função na igreja e já queria revogar aquilo que a igreja decidiu, que é a bebida alcoólica. Imediatamente eu falei para ele, olha, você já sabe que são questão da igreja, você tem duas opções: abandonar essa prática, esse desejo seu, você abandona, convive facilmente conosco, ou você está destituído do trabalho que você, ou você será disciplinado na igreja. O que você quer escolher? Aí eu já fui dando um recado também nos setores, e aí cheguei numa comunidade e falei, olha, você já sabe sobre, você tem que fazer uma opção. Se vocês querem beber ou vocês querem manter a espiritualidade. Então na área da igreja não é para beber. Mas eu gosto de uma cerveja. Você gosta? Você vai beber lá na sua casa. No terreno de propriedade da igreja não. Ninguém é obrigado a ficar na igreja. Se está na igreja, eu tenho que seguir aquilo que é a igreja. Ou nós obedecemos à igreja, ou nós vamos ser essa frouxidão. Tem que fazer escolha. A vida é feita de escolha. Quem manda na casa é o pai, é a mãe que manda na casa. Isso não é autoritarismo, é firmeza. Está faltando muito isso hoje, essa firmeza. Não dá, não flui, não dá certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seminarista, fecharam os tímpanos para não ouvir aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,